Agente de IA é a forma mais fácil de você ficar rico na era da inteligência artificial. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que são os agentes de IA e também te mostrar o porquê eles têm o poder de fazer até mesmo um iniciante conseguir fechar contratos de R$ 2.000 no mínimo, tá? Como eu fui iniciante, esse foi o primeiro contrato que eu fechei a chegar a valores de 5, 10 pessoas fechando um contrato de 20 até R$ 100.000 com esse tipo de agência. Se você não me conhece, prazer, me chamo Alan Rodrigues e criei esse canal aqui para poder ter uma vida mais simples e com mais dinheiro. E hoje eu tenho uma empresa que justamente cria soluções com inteligência artificial para outras empresas. E uma das formas que a gente cria é justamente com esse tipo de agente. O que são agentes de IA? Agente de IA não é como se fosse um prompt do ChatGPT, não. Porque qual é a diferença dele para um prompt? Vamos começar desse ponto. Um prompt, você vai lá e joga uma solução. Eu quero que você seja um psicólogo, me ajude a tal coisa. Eu quero que, por exemplo, você me ajude a criar conteúdos aqui para o meu canal. Exemplo aqui. O prompt vai entender e vai criar um roteiro genérico para você. Por mais que você seja específico, o ChatGPT ele não tem a funcionalidade única de fazer roteiros. Percebeu? Essa é a diferença para o agente. O agente ele é criado para fazer justamente o quê? Uma funcionalidade, ou seja, ele é específico para aquilo. Então, se você cria um agente, por exemplo, para criar conteúdo para você, ele vai entender quem é você, vai entender como são os seus conteúdos e vai criar no seu formato. Percebeu? Essa é a diferença de um agente de IA para um prompt genérico por aí. Então, por exemplo, você pode criar, hoje em dia, os agentes que eu mais vendo são justamente agentes de agendamento, ou seja, são agentes que justamente para agendar, por exemplo, uma clínica odontológica, uma clínica médica, quer agendar uma consulta, pronto, puf, eu vou, crio esse agente para fazer todo o agendamento para a pessoa, não, um SDR que a gente chama, que é justamente o quê? Para qualificar o lead, chega muitas pessoas, né, para contratar, né, para a pessoa comprar, vender uma mentoria, vender um curso, seja o que for, o que acontece? Essas pessoas vão chegando, aí esse agente SDR vai qualificando para saber se é o ideal para mandar para um closer que vai fechar a venda. Ou, por exemplo, um agente de IA pessoal meu, que eu uso para justamente o quê? Fazer minha agenda, né? Para marcar horário, para justamente fazer tudo aquilo para mim. Eu mando um áudio e essa aí agente é feito para isso. Então, basicamente, é nesse sentido. E tem como você ficar rico com esse tipo de agente, porque justamente você pode tanto vender, como estou falando para você, como também você pode usar para você. Porque pensa agora comigo, qual é a ideia de um agente? Basicamente é automatizar um processo. Então, se você hoje, por exemplo, tem um processo que você perde muito tempo, como por exemplo, criando conteúdo, pensando em roteiro, se você cria um agente, você contrata alguém para fazer um agente para você, que vai criar esses roteiros, como eu falei, a partir de você, a partir daquilo que ele já, como já viu seus outros vídeos, ele pega aquele banco de dados e vai criar um roteiro a partir do sabe como é que você é. Quanto tempo você está economizando com isso? Quantas pessoas estão economizando com isso? Já percebeu? E aí você consegue criar muitos mais vídeos. Ou, por exemplo, em vez de você atender 50 pessoas no dia, você pode focar em quê? Em botar um agente lá para atender essa galera, para filtrar e só chegar o lead qualificado para você. Perceba a oportunidade de você ganhar mais dinheiro dessa forma aqui. Essa é uma forma que as pessoas estão ganhando dinheiro. Outra forma, se você quiser, é criando esse agente e vendendo para as pessoas. Por quê? Muitas empresas, elas necessitam desse tipo de agente. Por que necessitam? Porque, meu amigo, não tem nada pior do que você ter 20 pessoas, porque muita gente pensa assim, não, um agente de IA é robotizado. Você aprende uma coisa, você não percebe que é um agente de IA, sabe? Tem gente que pode estar conversando no direct comigo e não saber que é um agente meu, no WhatsApp comigo e não saber que é um agente meu. Por quê? Porque justamente ele é muito discreto, ele copia aquilo que eu quero, ele copia a personalidade. Então, literalmente, é um ser humano lá falando, né? Você pensa, tem a simpatia, tem tudo, mas você não percebe, manda áudio, faz tudo perfeitinho e o melhor de tudo, com vontade. Porque todo mundo sabe que muitas vezes as pessoas não trabalham com aquela vontade, e a gente não. Vai trabalhar 24 horas para você, 7 dias por semana, meu amigo. Então, as empresas, quando você chega com esse argumento, falando assim, ó, meu amigo, você vai ganhar tempo, vai economizar, que em vez de ter 20 pessoas atendendo, uma IA resolve esse problema, né, dessa quantidade de pessoas que você tem para atender. A pessoa fica assim, ó, brilhando o olho. E é por isso que vender esses tipos de agentes é muito lucrativo. Por isso que um iniciante hoje em dia consegue sim fechar contrato de R$ 2.000 no seu primeiro agente. Por quê? Se ele souber fazer bem, souber entender bem como funciona, ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Porque justamente o mercado está carente desse tipo de solução. E não entenda errado, tá? Eu não estou falando como fosse uma coisa inovadora, não. Porque tinha coisas que não valiam a pena antigamente, mas já existiam. Não é que a IA tá... Isso é uma coisa que a galera não entende, tá? Se você tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando aqui, deixa o teu like, tá? Que é importante para eu entender que o vídeo tá agregando a você. Vamos lá, um ponto importante aqui. Desculpa aqui que eu tô meio gripado na minha voz, mas o conteúdo aqui continua nesse canal. Então, entenda o seguinte. Uma coisa que as pessoas confundem é achar que a IA está revolucionando o mundo. A IA, nossa, tá criando coisas novas, não.
A IA hoje, na verdade, ela só tá pegando algo que antigamente não valia a pena e tá transformando em algo que valia a pena. Porque pensa comigo agora, você queria escalar a sua empresa, mas você para escalar a sua empresa precisava contratar mais 20 pessoas. Fica quanto? Vamos imaginar que você vai pagar 3 mil reais. Vai ficar 60 mil reais só de folha de pagamento, fora imposto, fora tudo mais, que dobra isso para 120. Muitas vezes não é escalável para a empresa fazer isso. Então, a IA está possibilitando que, em vez de você contratar mais 20 pessoas, você contrate duas e deixe o resto com IA para criar o conteúdo, para atender, para fazer todas essas questões aqui. E isso que as pessoas não entendem. Quando você vai criar um agente de IA, que na minha opinião é a forma mais fácil, de verdade mesmo, a forma mais fácil que eu vejo hoje as pessoas ganhando dinheiro com inteligência artificial, esquece só de, não, eu vou fazer aqui, sei lá, uns promptzinhos. E aprenda uma coisa, prompt hoje só funciona com que é leigo. Leigo. As pessoas quando veem um agente de IA funcionando, elas preferem muito mais um agente, né? Eu vejo muita gente vendendo essa ilusão de, não, você vai prompts mágicos para fazer muitas coisas maravilhosas. Que mano é isso aí? Isso não funciona não, meu amigo. Sabe, isso funciona com leigo. Até leigo não tá querendo mais, porque isso é mais do mesmo. Percebeu? Mas quando você chega, por exemplo, Alan, e como é que eu faço agora para ganhar dinheiro, para vender isso? Se eu quiser vender esse agente de IA, né? Ou se eu quiser fazer isso, Alan, eu tenho uma empresa aqui, eu sou um personal trainer, eu quero começar a criar um agente de IA. Você pode ter duas plataformas para você fazer, N8N e Make, são as duas principais. Eu prefiro fazer N8N. Tem uma curva de aprendizado maior, ou seja, vai demorar um pouquinho mais para aprender, porém, para mim é muito mais versátil, é muito mais útil, na minha opinião. Então, assim, recomendação, aprender no N8N. Tem até um vídeo meu aqui no canal que eu mostro um agente que eu criei para uma clínica, tá? Se você pesquisar, pode, se precisar, já se inscreva no canal. Se você quer também aprender a ganhar dinheiro aqui com inteligência artificial, né? Que tá, principalmente, os últimos vídeos estão sendo sobre isso aqui, que realmente é um tema que eu sei, que eu estou aplicando na prática, então eu estou passando aqui para você. Mas eu quero vender. Como é que eu faço para vender esse tipo de agente? Primeiramente é você, isso é uma dica de verdade. Se você quer vender esse tipo de agente, você tem que pegar um nicho específico. Não seja uma pessoa genérica, ou seja, não, eu vou criar um agente para criar conteúdo, aí vou criar um agente para vender, aí eu vou criar um agente para, sei lá, organizar a planilha. Não. Você tem que pensar o seguinte, qual é o meu nicho? O nicho que eu tô falando é só, tipo, eu quero ser para dentista, não. Pense o seguinte, um nicho que é de solução de IA. Por exemplo, eu vou solucionar os problemas de vendas. Não, eu vou solucionar os problemas de conteúdo. Não, vou solucionar... Tá entendendo? Você tem que aprender a achar o ponto de solução para você. Porque muitas vezes você vai chegar e querer ser porque o IA possibilita muita coisa. E justamente quando você quer abraçar o mundo, você não abraça nada. Então quando você tem um segmento, por exemplo, eu hoje sou focado em criar gente para venda, para essa não para venda em si, mas tipo, que tem relação com venda, ou seja, eu vou criar um agente para você de quê? Para SDR, para closer, para atendimento, para agendamento. Então percebe que é uma coisa assim, ou um agente pessoa. Aí vez ou outra chega cliente, graças a Deus, né? Que por sinal, um dos motivos da minha voz estar um pouco enlascada, porque eu realmente fiz muita reunião, porque assim, antes de fechar o contrato, mais eu faço esse kick-off, né? Que eu geralmente é organizar com o cliente, entender, mostrar para ele qual vai ser os períodos, quando é que vai ser entregue. E assim, cansa a minha voz, né? Vamos ser sinceros. Mas graças a Deus está acontecendo isso. Então o que acontece é o seguinte, quando você vai fazendo essa questão de você chegar e mostrar para o cliente, chega lá, organiza, mostra, toda a questão de entrega para o cliente dessa IA, ela é praticamente, como é que eu posso dizer, ela é pronta. Porque quando você sabe fazer o agente, basicamente você já tem, aqui ó, seu nicho é de vendas, pronto, você personalizou aqui para venda, vou vender o agente aqui de agendamento. Você já tem um agente, só vai entender como é que o cliente quer, quais são os detalhes que o cliente quer e vai modificando. Então torna uma coisa muito mais fácil de entregar e consegue gerar muito mais resultado. Então se você perceber bem, é um trabalho de uma vez só. É como se fosse um infoproduto, sabe? Você cria um agente, você entende como ele funciona. Então basicamente depois, basta você saber o seguinte, poxa, o que o cliente quer? É por isso que é importante, por exemplo, muita gente vem por aí template. Não cai nesse golpe, tá? Não cai nesse golpe do template. Por quê? Você comprar template pronto, é uma forma de você se lascar. Você não tô falando pra você não usar template, não. Mas se você comprar template pronto e você não entender a lógica por trás, quando o cliente pedir para mudar qualquer coisa, ó, você vai se lascar. Você não vai entender. Tô dizendo a moral pra você. Então assim, agente de IA é bom, ele funciona. Mas saiba que você tem que aprender a fazer. Você vai demorar. Se você estudar um mês e meio, eu garanto, você começa a ter resultado. Você começa um mês e meio só estudando, entendeu? Depois vai prospectar. Vai prospectar quem? Eu falo, você tem que entender. Um agente desse vendendo R$2.000, tu não pode prospectar, por exemplo, uma barbearia. Não faz sentido. Por quê? Um salão de beleza, assim, porque ganha um pouco. Ele não vai querer investir R$2.000 de implementação, fora, por exemplo, a parte de manutenção, que é uns R$500, R$1.000, dependendo do que seja. Não vai querer pagar isso, não tem dinheiro, na verdade. Não é que ele não quer, ele vê razão naquele, mas não quer pagar. Então, seja estratégico, pegue uma empresa que sabe que tem um capital maior e que ele tem a dor maior.
né? Por exemplo, o salão de beleza, o barbeiro vai preferir atender ou demorar as pessoas para atender. O cara que ganha muito dinheiro não quer perder vendas, não. Então, bota isso aqui na sua cabeça. De verdade, agentear é uma forma muito boa. Se você quiser mais vídeos explicando como é que eu crio agente, mostrando em detalhes os fluxos no N8N, comenta aqui para eu saber. E caso você queira minha ajuda personalizada, caso você queira, por exemplo, Alan, quero você me ajudando pessoalmente, tem um link aqui na descrição para minha consultoria ou para você me contratar para criar esse tipo de agente para você. Bom, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tá aparecendo um vídeo aqui, clica nele para continuar aprendendo, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.